Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus toda honra e toda glória, louvor e adoração. Só Ele é digno de louvor e adoração. Só Ele morreu na cruz do Calvário. Só Ele se entregou a uma morte por amor. Então nós reconhecemos, nós entendemos e fazemos questão de adorá-lo. Porque o homem, a mulher foram criados e colocados no mundo para adorar a Deus. Então nós aprendemos isto na palavra, com o Espírito Santo nos revelando algo mais. E depois veio Jesus Cristo e completou a obra por amor na cruz do Calvário. Aí agora a vez é dele, a hora é dele, o momento é dele, o tempo é dele. Entendemos, louvamos e adoramos. E não para por aí. Porque nós queremos descrever esta obra. Nós queremos passar essa obra adiante em palavras para o homem, para toda a humanidade na face da terra. Creia ou não, entenda ou não, este homem tem que ouvir. É necessário que ele ouça. Porque o Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho ali, na Judéia, na Galileia, às margens do mar da Galileia, ele disse que a nossa alma, uma alma, vale mais do que o mundo todo perdido. Ele ensinou isso para os judeus. Os judeus não sabiam e nem pretendiam saber, porque os judeus, eles gostavam era de ouro, riqueza, poder, fama. E eles não queriam saber se uma alma de um homem valeria alguma coisa. Eles matavam até profetas. Eles eram matadores de profeta. Porque eles não tinham o ministério da palavra. Eles não tinham a palavra de Deus como ensinamento, como aprendizagem. Porque a palavra naquela época estava abafada. De Zacarias, do profeta Zacarias no Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, até Mateus, o nascimento de João Batista, a palavra estava parada, presa, estagnada. A palavra estava sufocada debaixo de um balaio. E os judeus estavam sem falar com Deus. E Deus também não tinha o que responder, porque eles não procuravam nada para Deus. E o pecado ia aumentando, crescendo, desenvolvendo, como uma rama de batata plantada numa semana de chuva,
no meio dos judeus. Os judeus estavam egoístas, orgulhosos, arrogantes, soberbos, adorando outros deuses da filosofia romana, da filosofia medo-persa, e haviam virado as costas para Deus. Os judeus estavam numa situação horrenda, sem Deus. Deus disse para Moisés, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, Moisés escreve: diga para o meu povo que ensine os seus filhos a minha palavra, as minhas obras, o que eu fiz no Egito, o que eu fiz saindo do Egito, o que eu fiz caminhando para a terra prometida. Diga para o meu povo ensinar os teus filhos quando estiver sentado, deitado, estando na mesa. Ensina a eles a minha grandeza, o meu nome. Irmãos, ouvintes, internautas, e o tempo foi passando. Moisés ficou velho. O Senhor Deus recolheu Moisés. Josué foi o sucessor. Continuou a obra de Moisés. Deus disse para Josué: da mesma forma que eu fui com Moisés, meu servo, serei contigo. Guarde as palavras deste livro. Medite nelas dia e noite. Ensine o meu povo. Josué continuou ensinando o povo de Deus. Mas também Josué morreu. Findaram-se os dias de Josué na terra. E morreram também os homens daqueles dias que tinham aprendido a palavra de Deus com Josué. Aí o povo de Deus, o povo de Israel, os descendentes de Jacó, não ouviram mais a palavra. Ninguém mais ensinou a palavra de Deus para os judeus. A geração pós-Josué diz que conheciam a Deus, mas não conheciam. E viveram, andaram sem Deus. E o povo de Israel esqueceu Deus. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia atrás da outra. Um abismo chamando outro abismo. E os judeus distanciando de Deus, vivendo sem Deus, vivendo de maneira dissoluta, andando após outros deuses. Uma falha grave, um problema gravíssimo. E agora, para fazer esse povo retornar, retroceder, e agora, como vão fazer? O povo não queriam mais obedecer a Deus. Eles queriam era pecar.
andar no pecado, viver no pecado, propagar o pecado. E Deus assistindo tudo, acompanhando tudo, e algo teria que ser feito. Deus então envia o teu Filho amado, ele vem, nasceu aqui na terra, todo mundo sabe do seu nascimento, nasceu por uma virgem, num lar simples e humilde. Deus está preparando o caminho, o terreno para implantar a sua palavra, agora o Evangelho. Foi difícil, irmãos, foi difícil. Os judeus não queriam, não aceitavam. Os judeus estavam arraigados na lei de Moisés, no Torá. Eles já estavam ali alicerçados e não queria deixar de maneira nenhuma. Mas Deus viu, sabia que daquele jeito não dava mais. Teria que botar um ponto final naquela vida e recomeçar outra vida suave, branda, educada, humilde, com amor, no perdão, sem julgamento. E o povo judeu dizia não. O povo judeu não aceitavam de maneira nenhuma. Quantas vezes eles jogaram pedras no Messias? Quantas vezes ele saía da cidade, no meio deles, escapava, porque não era tempo ainda deles tratar com Jesus assim que eles pensavam, assim que eles queriam. E para Deus implantar o Evangelho foi um derramamento de sangue terrível. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas disseram não, não queremos, não aceitamos? Nós somos filhos de Abraão. Nós somos de Moisés. Nós obedecemos a Torá. Nós temos o templo. A nossa vitória, a nossa bênção está no templo. Eles estavam idolatrando o templo e Deus queria tirar aquela idolatria. Deus queria tirar aquela idolatria. Era necessário tirar. E Deus tirou deles o templo. 70 anos, o ano 70 depois de Jesus, Deus tirou o templo, derrubou o templo, destruiu o templo, apagou o templo, para que o Evangelho se espalhasse, se firmasse. Eu trago isso para os dias de hoje, a mesma coisa, muito difícil. Você não quer, aquela outra pessoa não quer também, mas nós estamos pregando, estamos anunciando, porque o Senhor Jesus está voltando. A volta dele está muito próxima. Ele virá como ladrão de noite para levar o que é teu. Uns vão embora sorrindo, cantando, outros ficarão chorando. Aí é tarde demais. Irmãos, ouvintes, internautas, é uma pena que eu tenho que parar. Depois nós falaremos mais a respeito desse belo assunto, porque eu sinto a necessidade de convidar você para viver o Evangelho, aceitar o Evangelho, ler o Evangelho, estudar o Evangelho, guardar o Evangelho no coração, porque a nossa salvação está no céu, lá no trono.
e para encontrar somente pelo Evangelho, não tem outro caminho. Se alguém ensinar outro caminho por aí, anátema, anátema. Eu peço você, por favor, por gentileza, por obséquio, dê um like nessa mensagem, inscreva-se neste canal, compartilhe essa mensagem com quem precisa. Você sabe que tem alguém precisando, Você sabe disso. Manda para ele, envia para ele. Pessoa que está aprofundado nas drogas, no álcool, na nicotina, no entorpecente. Só o Evangelho pregado para libertar. Faça isso, você pode fazer isso. E eu quero aproveitar a oportunidade e orar por você. É no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. É no nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por você. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, é no nome santo de Jesus. Este homem, esta mulher precisa do Senhor. A situação deles não está nada boa. Somente o Senhor para ajudar. Ninguém mais pode. Só o Senhor para ajudar. Ajuda, Pai. Socorre. Liberta, Pai. Vai de encontro à necessidade deles. O Senhor pode, Pai. O Senhor pode. E eu entrego nas tuas mãos. Amém.